Bem-vindo ao terceiro episódio da série Movimentos Literários, do trovadorismo ao pós-modernismo. Hoje vamos conhecer o classicismo, um movimento que marcou a plenitude do Renascimento. O classicismo foi um movimento artístico e literário que floresceu no século XVI, inspirado pelos modelos da antiguidade greco-romana. Seu ideal era a harmonia, o equilíbrio e a razão, que são os valores centrais do Renascimento. Basicamente, era a busca pela beleza clássica, pela proporção perfeita e pelo pensamento lógico em todas as formas de arte. Esse movimento surge em pleno Renascimento, uma época de transformações incríveis. Pense nas grandes navegações, que expandiram os horizontes do mundo conhecido, e nos avanços científicos que mudaram a forma como entendemos o universo. Foi também um período de redescoberta dos clássicos gregos e romanos e da afirmação do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo. A Europa passava por um despertar intelectual sem precedentes, e a invenção da prensa de Gutenberg ajudou a espalhar essas novas ideias como nunca antes. Cidades italianas, como Florença e Roma, tornaram-se verdadeiros centros de inovação e arte. Agora, vamos para Portugal. No século XVI, o país vivia seu apogeu marítimo. As navegações não trouxeram apenas riquezas, mas também impulsionaram uma enorme abertura cultural e científica. Esse cenário de efervescência e otimismo foi o berço do maior nome do classicismo português e um dos maiores da literatura mundial, Luís de Camões. Portugal estava no auge do seu renascimento, e a literatura refletia esse momento grandioso. Luís de Camões é a figura que melhor representa o espírito do Renascimento português. Ele combinava um domínio técnico impressionante com uma profundidade filosófica e uma visão universal do ser humano. A obra dele é tão vasta que podemos dividi-la em três grandes grupos: a poesia lírica, com seus famosos sonetos e redondilhas, a poesia épica, que tem como expoente máximo a obra Os Lusíadas, e o teatro, com seus autos e comédias. Camões foi um artista completo, que explorou diferentes formas para expressar a complexidade do seu tempo. Vamos falar sobre a joia da coroa, Os Lusíadas. Publicado em 1572, este é, sem dúvida, a obra-prima do classicismo em Portugal. É um poema épico que mistura história, mitologia, filosofia e uma forte exaltação nacional. A narrativa principal acompanha os feitos heróicos dos navegadores portugueses, com um foco especial na viagem de Vasco da Gama até a Índia. A inspiração vem direto das grandes epopeias clássicas, como a Odisseia e a Eneida. Camões usa a mitologia greco-romana, com deuses e deusas interferindo na jornada dos heróis, para dar uma dimensão universal à história. Além de celebrar os feitos portugueses, o poema traz profundas reflexões sobre o destino humano, a glória, a ambição e o preço do progresso. Então, quais são as características que definem a literatura do classicismo? Primeiro, o racionalismo, a valorização da razão sobre a emoção. Depois, o universalismo, a busca por temas e verdades que se aplicam a toda a humanidade, em qualquer tempo e lugar. Há também uma busca incansável pela perfeição formal, com regras rígidas de composição. Claro, a influência da antiguidade clássica é central em tudo. A linguagem é clara, precisa e equilibrada, sem os exageros que veremos mais tarde no Barroco. E, por fim, a valorização da medida e da proporção, tanto na estrutura dos versos quanto na composição geral da obra. Em resumo, razão mais harmonia é igual a classicismo. Agora, vamos voltar para a poesia lírica de Camões. Nela, a gente encontra não só o ideal renascentista de equilíbrio, mas também a tensão emocional que faz parte da condição humana. Seus sonetos são incríveis ao tratar de temas como o amor, muitas vezes um sentimento contraditório e doloroso, a passagem implacável do tempo, a instabilidade da vida e a busca eterna por um sentido para a existência. É uma poesia que fala de amor, dor, tempo e destino de uma forma que continua a nos tocar até hoje. Mas o classicismo em Portugal não se resume a Camões. O espírito clássico influenciou muitos outros cronistas, poetas e artistas. A cultura portuguesa do século XVI está profundamente marcada pelo humanismo, pela aplicação da matemática na arte para alcançar a proporção perfeita e por essa visão ampliada do mundo que as navegações proporcionaram. Foi um período em que a arte e a ciência andaram de mãos dadas,
refletindo a confiança do homem em sua própria capacidade de entender e transformar a realidade. É importante também diferenciar humanismo e classicismo. O humanismo, que vimos no episódio anterior, é um movimento de transição. Ele ainda tem um pé na Idade Média, mas já está com o olhar voltado para o homem. Já o classicismo representa a plena maturidade do Renascimento. É quando os ideais renascentistas atingem sua forma mais perfeita, com um racionalismo consolidado e uma inspiração total na antiguidade. Pense no humanismo como a transição e no classicismo como a plenitude renascentista. E assim concluímos nosso episódio sobre o classicismo. Um movimento que buscou a perfeição, a harmonia e a razão, deixando um legado de obras monumentais. No próximo vídeo, vamos mergulhar no Barroco, com sua dualidade, seus contrastes e sua impressionante riqueza estética. Inscreva-se no canal Bem Letrado, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem ama literatura. Até a próxima!